Olá, meus amigos e amigas da Web Rádio Fraternidade, canal William Jacob, Leon Denis Online e todos os outros que retransmitem esse nosso estudo sobre as obras de Leon Denis. É com grande alegria que iniciaremos hoje o capítulo 3 do livro Um Olhar sobre o Tempo Presente. Este capítulo talvez seja um dos mais importantes desse livro e, assim, ele é muito utilizado por mocidades, por juventudes espíritas. Ele, inclusive, já serviu de orientação e guia, claro que foi todo o livro, mas esse capítulo de uma maneira muito especial, para o nosso Congresso Espírita Leon Denis, que na sua segunda edição acolheu também os jovens. E na ocasião, nós lá com a coordenação do Alan Mitchell e o apoio de vários e vários amigos, decidimos por falar sobre o título desse capítulo, que é A Juventude Idealista. E aqui vai tratar do progresso, mas dentro do capítulo vai falar da juventude frívola. Então a gente explorou muito esse capítulo lá no Congel de Jovem de 2019. E Leon Denis abre esse capítulo dizendo assim: em todas as épocas da história do mundo, tendo recebido grandes dons, a juventude sempre teve a obrigação de realizar grandes tarefas. É mais ou menos, tem uma frase que é do Homem-Aranha lá, quem já assistiu talvez se lembre, grandes dons, grandes responsabilidades. Eu acho que é mais ou menos assim. Isso dá para se aplicar à questão da juventude que Denis coloca aqui agora. Já que a juventude tem essa energia, tem essa disposição, ela acaba sendo cobrada. É muito comum a gente ouvir a expressão: a juventude é o futuro da humanidade. Só que se a gente não conseguir, enfim, somar vários detalhes e analisar e ajudá-la, incentivá-la, ampará-la, ela acaba deixando, o tempo passar e ela se torna meramente uma promessa. E aquela promessa, de certa forma, não se cumpre, não cumpre a expectativa que se criou em torno dela. É bom a gente dizer que não se pode também colocar uma pressão, um peso muito maior do que alguns jovens conseguem suportar. A gente não tem que tomar muito cuidado com as comparações. Por exemplo, mas o fulano, um exemplo, pegar aqui o próprio Leon Denis. Leon Denis com 18 anos leu o Livro dos Espíritos e você está aqui com 20 anos e não leu ainda? Poxa, tem que ter muita calma, talvez muitos adultos não leram. Ou a gente pegar e comparar, mas o seu avô quando tinha a sua idade era diferente, o seu pai era diferente, a sua mãe nessa idade fazia isso, fazia aquilo. Então a gente precisa tomar muito cuidado, respeitar a individualidade, respeitar o espírito encarnado que está ali e que tem que lidar sim com várias questões importantes e que ele nem sempre sabe fazer isso de uma maneira natural. Ele precisa de ajuda, de incentivo, para que aí sim ele, diante desses dons ou dessa energia, dessa disposição recebida, ele consiga realizar grandes tarefas. E hoje, sobretudo, num mundo muitas vezes tomado por interesses imediatos, financeiros, um consumismo desenfreado, em que a gente acaba colocando na cabeça dos jovens que a felicidade se baseia também na questão do compre, 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 possua, 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 e como não dá conta de comprar tudo aquilo que gostaria, entra numa dinâmica de que é preciso trabalhar 12, 14 horas por dia, dobrando turnos e tudo mais, e o jovem tem que buscar a questão da faculdade. E aí essas grandes obras que a gente espera que aconteça na juventude não acontecem, e às vezes os pais se frustram. E é necessário entender que talvez as grandes obras que o jovem vai realizar não vai ser enquanto jovem. Pode ser que aconteça, pode, mas pode ser que aconteça lá na frente, lá no futuro, quando ele se torna um adulto, aproveitando as bases, a gente vai falar de bases aqui daqui a pouco, colocadas lá na infância, na juventude, enfim. Então é importante a gente também ter um pouco de paciência com os jovens. No momento presente, vai dizer Leon Denis, as suas responsabilidades aumentam proporcionalmente com a gravidade das circunstâncias. Aqui é bom dizer, esse momento é 1920, 1921, pós Primeira Guerra Mundial. Para reerguer um edifício, continua Denis, que desaba sob o peso dos séculos, é imprescindível reformá-lo a partir das fundações, isto é, pela base. Isso aqui é um conceito aí da construção civil, não é minha área,
Mas eu lembro do meu avô falar que, olha, para a construção não ter grandes problemas no futuro é necessário investir na base, é necessário deixá-la forte, é necessário, ele até brincava, né, gastar muita ferragem enfim, deixar uma base sólida para não ter problema depois. Aqui Denis fala mais ou menos isso em relação à sociedade. Ele diz então, o mesmo conceito se aplica às sociedades, quando estão perecendo. É pela base que é preciso recuperá-las. Ocorre que a base viva da humanidade, vai dizer que é a juventude, ou seja, a humanidade futura, os homens do amanhã. Eu até já disse isso aqui em outro estudo, reforço, se a gente fosse ampliar, baseado em alguns conceitos mais atuais, a gente vai até observar que a base da humanidade futura é a infância. Então a gente precisa ter uma atenção muito especial ali nos primeiros anos de vida. Sim, mas eu consigo compreender também por que Denis nos chama atenção mais especificamente sobre a juventude. Porque a criança ela ainda não está preocupada com as grandes questões da humanidade. Mas é importante passar para elas conceitos de bom relacionamento, trabalhar essas questões morais, como a gente faz nas evangelizações, por exemplo. Porque aí ela entra na juventude, na mocidade, já com uma base bem sólida. Enquanto muitas vezes, se a gente for deixar para olhar apenas para o jovem, ele já vai trazer daquela primeira infância, aí ali da pré-adolescência, algumas questões que foram mal trabalhadas pelos pais, porque a responsabilidade não é da evangelização, não é da escola. Os pais têm que cumprir o seu papel enquanto responsáveis, direto, pela formação dos filhos. E claro, tanto a escola quanto as instituições religiosas cumprem um papel fundamental, um papel importante. E aí, então, é legal observar agora essa questão da juventude, tentando entender Leon Denis, porque é o jovem que vai começar a preocupar com coisas que a criança não preocupa. Criança até, hoje em dia tem mudado muito. Criança até uma certa idade, ela não se preocupa, por exemplo, com política. O jovem tem que preocupar, porque a partir dos 16 anos, pelo menos no Brasil, e enquanto eu gravo esse vídeo, talvez alguém me assiste no futuro tenha mudado. Mas no Brasil, a partir dos 16 anos, você pode escolher quem vai governar a sua cidade, o seu estado, o seu país, quem vai ser o vereador, o deputado, o senador. Olha a responsabilidade, uma criança não se preocupa com isso. Então é nesse ponto que ele vai chamar a atenção do jovem. O jovem que daqui a pouco vai para uma faculdade, começa a desenvolver pesquisas que uma criança não faz ainda. Não tem condição de fazer. Então eu falo que criança não envolve com política, mas as crianças cada vez mais têm se preocupado e têm tido interesse por assuntos que, em tese, não são do interesse delas. Aqui em casa, por exemplo, eu tenho uma filha que agora tem 10 anos, eu tenho um filho de 17. O 17 nem precisa falar de como ele tem interesse nesses assuntos, sobre economia, sobre saúde, sobre pandemia. Mas a minha filha de 10 anos, a gente pode dizer que desde os 8 anos, até porque a gente fala muito sobre diversos temas aqui em casa, e não só sobre a minha área profissional, eu sou um pequeno empresário, e nem só sobre questões espíritas. Aqui a gente conversa de tudo. Então minha filha, desde os 7, 8 anos, ela já brincava sobre eleições, em quem ela votaria se ela já pudesse votar. Então isso é algo tratado com naturalidade, mostrando para eles a responsabilidade do voto. A responsabilidade que a gente tem de 2 em 2 anos escolher, repito, aqueles que, a partir de um mandato, poderão ajudar a reduzir a desigualdade social, a reduzir a miséria, gerar emprego, renda, melhorar a qualidade de vida das pessoas, que é sim um papel do Estado, que tem essa responsabilidade como reza a própria Constituição. Então, o que eu estou trazendo aqui é a importância do jovem assumir as suas responsabilidades. Repito o que eu disse no começo, sem um peso excessivo, mas sem também negligenciar que ele é importante na sociedade de hoje e a forma como ele se comporta agora pode sim fazer com que ele continue sendo importante mesmo com o avançar da idade. E aí Denis, ele vai tratar aqui de 2 tipos de juventude. Uma é frívola, insensata, demente e considera os seus dons uma força inútil
que lhe é permitido desperdiçar de qualquer maneira e consumir o mais rápido possível, como um pródigo que gasta a herança de um avaro. Sua máxima é preciso que a juventude passe. E ela passa, com efeito. Como passam as rosas, como passam as enchentes, como passam as horas e delas nada fica. Uma frase forte de Leon Denis, que a juventude passa. Quantas e quantas pessoas hoje olham para trás e falam: puxa vida, como passou rápido aquele período, se eu soubesse, se eu pudesse voltar atrás, eu faria diferente. Então esse é o desafio para quem é jovem. Se tem algum jovem me ouvindo, né, tente olhar diferente a vida, para que não tenha esse tipo de arrependimento. Que é importante, a gente não pode ficar preso nele, preso na culpa, mas assumir assim: puxa, eu podia ter feito melhor, isso faz parte, é legal. Até porque, mesmo não sendo mais jovem, a gente pode fazer diferente, como disse Chico naquela frase conhecida por todos, né? Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. E se o Espiritismo tem algo de fantástico, é nos mostrar que voltaremos a habitar novos corpos. Portanto, passaremos de novo pela juventude em outras encarnações. Logo, a gente pode sim, a partir dessa, buscar valorizar esse período para que em novas experiências a gente venha mais maduro, com mais consciência do nosso papel na sociedade e do papel da própria juventude na nossa transformação moral. Mas, vai dizer Leon Denis, não nos ocuparemos deste tipo de juventude, pois não é ela que trabalhará nas grandes reformas do país e da humanidade. Denis vai tratar então de qual juventude? Bom, agora eu vou fazer um certo suspense, parecendo aqueles programas televisivos, né, que no próximo capítulo, no próximo dia, novas informações sobre esse caso. É o que eu vou fazer aqui agora com vocês de propósito. É claro também que o nosso tempo não é eterno, o nosso tempo se esgota, e eu vou deixar então para falar desse outro tipo de juventude no nosso próximo estudo. Fica aí um gostinho de curiosidade e é uma maneira também de retê-los aqui nos canais em que vocês estiverem acompanhando esse nosso estudo. Valeu, pessoal, até o nosso próximo estudo falando da juventude, que Leon Denis sim vai dar mais atenção e tentar tirar reflexões para ajudar nós todos, seja nós que já não somos tão jovens assim, ou aqueles que estão nesse período maravilhoso da vida. Um abraço, até o próximo estudo das obras de Leon Denis.